Bom, então vamos iniciar o nosso primeiro estudo, né, desse ano de 2025, da equipe Amor, dando continuidade aos estudos. Mais uma vez, pedir ao nosso Mestre Jesus amparo, né, para todos nós, da equipe, não só da equipe Amor, mas da equipe Maria Francisca Rocha, possa estar nos guiando aí num bom caminho, possamos todos juntos permanecer no caminho do bem, auxiliando o nosso próximo, aos nossos familiares, enfim, todos aqueles que estejam necessitados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair na tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Vocês continuam visualizando? Sim. Não, então só um pouquinho, porque... Eu não. Para mim aqui também, quando eu tento... Nossa, mãe. Fechou tudo aqui sozinho. Eu estou tentando abrir de novo. Aparecendo assim, ondas cerebrais. Mas é a tela. Agora seu microfone ficou mudo, André. Eu acho que deu problema lá. André? Você consegue destravar seu microfone, André? Caiu. André caiu, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Ela saiu, às vezes ela vai tentar entrar de novo, né? Vamos aguardar mais um minutinho para ver. Ela é o capítulo 13, não é isso? Sim. Betinha, você tá na roça? Oi? Betinha, tá na roça? Ah, Não, tô na minha casa mesmo. Ué? No apartamento? É na cobertura. Ah, tá. É que você tava na roça. Não, tô aqui pegando um ventinho que tá calor demais. tá chovendo aí não, Betinho? Tá não, tá tranquilo. Tá fechado. Sem chuvas. Betinha mora perto de Sandra. Sandra mora numa rua aí. Praticamente na mesma rua, né, Sandra? Praticamente. Sequência. Ô, Beth, é na mesma rua, não é? Na Tabelião Ferreira? A minha entrada do prédio é na Júlio Pereira, né? Não é na Tabelião, mas é esquina com Tabelião. Ah, tá. Fala que não é isso não, hein? Acho que se ela não conseguir entrar, tá danado. Eu não tenho que falar alguma coisa, né, Vicente? Pai Nosso fala. Ah, Beth, Vou abrir o livro aqui. você mora em frente ao prédio que eu tenho apartamento. É na esquina ali com a Júlio Pereira?
É de frente para o estacionamento do EPA. Ah, não. Então não é não. Enquanto a Andréia não entra, Sim. Na semana passada a gente estava falando aqui, baseado no estudo que ela trouxe, né, sobre hipnose. E esse assunto é muito interessante. Aliás, todos os assuntos desse livro são interessantes. É uma pena que as pessoas, elas acaba que a maioria dos médicos, quando começam a ler esse livro, estudar ele, elas desistem porque ele é muito técnico. Mas ele precisa de ser técnico. Olha que interessante. Muitas coisas que hoje eu entendo, eu posso, às vezes, até nem saber falar, porque eu não sou técnico, eu não tenho formação acadêmica. Mas, através da mediunidade, eu aprendi um mundo de coisas escutando a espiritualidade. Então, tem muita coisa na área, coisas até que o Ezequiel vem trazendo por antecipação, e que depois de um tempo você ouve aí desses programas de ciência que tem na televisão, né? Você ouve o assunto. E eu acho interessante, porque eu aprendi por antecipação. Então, muito gostoso. Hein? Não, eu achei interessante esse capítulo, principalmente, né, que eu comecei a ler. Eu já ouvi falar de hipnose, já tentei fazer uma vez e não deu certo há muito tempo atrás. E agora, entendendo um pouco pelo capítulo, aí eu fico vendo assim, como que tudo faz sentido. Sim. Aí você começa a entender uma coisa que a gente está estudando aqui, que assim, podia parecer que é uma coisa simples, mas nunca tinha passado pela minha cabeça que a hipnose seria esse processo de indução mental. Sim, não, aqui, olha que interessante. Por exemplo, uma pessoa desencarna. Ele desencarnou, ele foi para um hospital, mas ele não ficou lá, largou o hospital espiritual e voltou para dentro de casa. Ele precisa de comer, beber. Eu estou usando esse termo, comer, beber, dormir, usar remédio e tal, por quê? É para a gente entender. Como que ele vai conseguir alimentar se ele não tem mais a boca, conforme nós entendemos? Então, olha que interessante. O que ele teria que fazer? Alguém teria que ensinar para ele que pós-morte, que ele vai conseguir receber toda a alimentação pelas narinas. Ele vai sugar isso. Agora, olha que interessante, gente. Isso o espírito faz naturalmente. Ninguém precisa de ensinar isso para ele. Ele faz naturalmente. E com um detalhe interessante, a pessoa que ele escolhe para ser o caneco vivo, de que ele vai retirar as energias, que ele vai extrair pelas narinas o alimento de que ele precisa, ele usa um processo naturalmente de hipnose. Mas, Vicente, pensa bem. Você acabou de falar que o espírito não tem boca para comer, mas tem nariz para aspirar? Escuta só. O espírito não tem, mas o perispírito tem e ele está humanizado. Mas aí a boca também não é espiritual? Aline, só um minutinho, deixa eu só aumentar aqui. Você sabe o que acontece? A questão toda é que nós viciamos. Igual, por exemplo, a gente desencarna, ninguém anda. Mas as pessoas, elas mantêm as características humanas. Só que é o seguinte, tudo que ele fizer humanamente, ele gasta mais energia do que se ele tivesse no corpo. Porque o corpo físico, como ele funciona como espécie de amortecedor do perispírito e da alma, então, ele consegue captar, ele recebe as energias do alimento, tá certo? É um processo natural. Agora, olha que interessante. Por que eu disse que ele é uma espécie de hipnose e que ele aprende a fazer isso? 70% do que nós precisamos para sobreviver na Terra vem da respiração. Vem do oxigênio, todos os elementos que nós precisamos estão aí.
Nós respiramos, o prana que nós precisamos, ele alimenta. É 70%. 30% é que nós vamos extrair dos alimentos. Ok? Beleza. Só que o espírito está viciado. Ele está numa condição humanizada. Então, quando ele desencarna, para ele ainda continua tendo boca, continua tendo nariz, continua tendo ouvido, para ele. Por quê? Porque ele está humanizado. E por que ele ainda tem a sensação de que tem tudo isso? Chama ideoplastia. Então, mesmo a pessoa não sabendo usar a energia que tem, ele consegue gerar o que nós chamamos de ideoplastia. Então, para ele, é como se ele tivesse. Só que ele não consegue captar o alimento, ele não consegue pegar o alimento. Porque ele precisava, porque o alimento é muito mais materializado do que a boca que ele conseguiu ideoplastizar. Então, o que ele faz? Ele usa as narinas. Só que, naturalmente, ele acha que está usando a boca, mas ele está usando as narinas. Mas isso não seria diferente da hipnose, não, Vicente? Porque aí eu fico pensando o seguinte, ideoplastia seria a ação do pensamento sobre a matéria, não é? E a hipnose não seria... não tem que ter um circuito fechado e tem que haver duas pessoas para que haja hipnose. O hipnotizador e o hipnotizado. Escuta só, você vai encontrar vários graus de hipnose, vários. E existe a hipnose natural. Quando uma pessoa tem muito acesso sobre o outro, ele consegue fazer uma hipnose natural. Não é provocada, é um processo natural. Porque é igual a gente estuda. Acho que a André voltou aí. Pode continuar. Eu tô tentando abrir aqui. Vai. Então, eu vou continuar falando, na hora que você terminar, aí eu paro. Mas o que acontece é que nós ainda temos um processo que nós ainda temos dificuldade de entender por causa do nosso materialismo. Tudo é mental. Por que a grande maioria das pessoas, ao desencarnar, e depois delas tomarem consciência no plano espiritual, e já estando com acesso a uma colônia espiritual, ou uma cidade transitória, por que ela consegue modificar as questões perispiríticas? Por ideoplastia. Por quê? Porque o perispírito ele tem plasticidade. Ele é matéria, mas ele não é matéria tão densa como o corpo físico. Tá certo? Então, ele é uma matéria com maior plasticidade. E a mente tem a capacidade de ampliar isso, de melhorar isso. Então, você pode melhorar a sua pele, você pode melhorar seus cabelos. Vocês lembram de André Luiz? Quando André Luiz estava nas zonas purgatoriais, a barba dele crescia, ele tinha sede, ele bebia água, ele metia a boca lá nas poças d'água. Então, olha que interessante. Por que ele fazia isso? Por causa da condição humanizada em que ele estava. Mas, na realidade, ele estava pegando a essência do que ele precisava ali. Então, quando a gente fala de obsessão e tudo mais, se realmente nós não vigiarmos, conforme disse Jesus, nós todos estaremos constantemente em processos obsessivos, em processos de influenciação, em processos de hipnose natural. Não tenha dúvida. Conseguiu aí, André? Estou tentando aqui. Está lá no livro, parte do que eu estou falando está lá no livro Missionários da Luz. Deixa eu perguntar, então, Vicente. Deixa. Eu estou aqui com a mão cansada de ficar levantada. Em uma reunião mediúnica, o atendimento é feito através de hipnose, em alguns casos, não é? Indução, não é a mesma coisa? Na realidade, é o seguinte, Sandra. Se a espiritualidade
não adentrar a mente do comunicante, fica realmente muito difícil. O processo é tão interessante assim. Na realidade, ele não inicia conosco na reunião. Tanto é que muitos espíritos já chegam falando da sua situação, da sua condição. Outros, eles fazem um comentário que eles estão presos, que eles estão assim, assim, assado. Esses espíritos, quando eles são ligados ao médium, a espiritualidade, o seu mentor espiritual, já fez um processo anterior, tá, inicial, para que ele tenha condições de poder, de você poder estar ali intermediando a comunicação. Mas o processo inicia-se com os espíritos. Mesmo o espírito estando... Só para completar. Só para completar. Só que é o seguinte, como ele está numa posição ainda de muita fraqueza mental, gente, se nós não começarmos a entender o que é verdadeiramente o pensamento, se a gente não começar a entender o que é energia, eletromagnetismo, eletricidade, se a gente não entender bem esse processo, nós vamos ficar boiando ainda sobre essas questões mediúnicas. Por quê? Porque, olha para você ver, quando o espírito está completamente fraco e ele não consegue pensar, olha para você ver, quase todos os livros que nós lemos, diz lá assim, o espírito acendeu uma luzinha. Ou seja, quando ele acendeu uma luzinha, ele está demonstrando a vontade dele de mudar. Sabe aquele negócio do arrependimento? A palavra arrependimento, a gente precisa de interpretar ela como um princípio, base. Arrependimento é o seguinte, eu abri a porta para uma nova oportunidade para mim. Isso é arrependimento. Não é eu estou arrependido. Não, arrependimento é um processo íntimo nosso. Na hora que você arrepende, a espiritualidade tem condições de encaminhar você, e lembrando que, mesmo antes de você arrepender, algum espírito já trabalhava para a sua recuperação. Não tenha dúvida disso. Quando quando o espírito é levado e ligado a você, ele precisa de energia animal. E essa energia, ela é produzida no nosso corpo. Esses espíritos, quando eles começam a receber um quanto de energia, grosseiramente falando, é como se você estivesse com muita fome e fraco. Na hora que você come, você se fortalece, tudo melhora, você pensa melhor, a pressão volta ao normal. E a energia que a gente fala, energia animal, é isso que acontece com o espírito. Ele começa a ter essa energia, eu podia dizer até energia elétrica, para que a comunicação entre o cérebro e os demais órgãos perispiríticos possam funcionar. É mais ou menos. Mas eu quis dizer assim, no caso da ideia fixa, o espírito ali pensa que está em determinado local onde se acidentou, onde uma tragédia qualquer. Aí o esclarecedor induz ele até o momento presente. Acontece isso. Aconteceu isso comigo ontem, na reunião. Isso não seria uma hipnose, uma indução? Não, sem dúvida nenhuma. A espiritualidade faz esse processo. O processo de hipnose, ele acontece. Aí uma hipnose é uma hipnose. Tanto é que muito espírito chega numa reunião e ele fala que ele se sente amarrado. Por que ele se sente amarrado? Ele não está amarrado. Mas como que ele se sente amarrado? Porque o médium, ligando-se a ele se sente como se ele estivesse preso. Olha para você ver, ele está fora do corpo há quantos anos? No exato momento em que a espiritualidade liga o perispírito dele ao seu perispírito, o que vai acontecer? Ele vai se sentir prisioneiro, não tenha dúvida. Então, o processo é muito interessante, mas existe hipnose sim mesmo. Deixa a Andréa falar aí, que não...
Oi, André. Acho que ela está sem áudio. O áudio dela está aberto e não está saindo. Vicente, enquanto a André não consegue, deixa eu fazer uma pergunta aqui. No caso da mente aí, por exemplo, a gente sabe que o perispírito é maleável, como você acabou de dizer. Então, durante uma conversa com o espírito, por exemplo, eu já teve alguns casos em que o espírito chegou lá e falando que a perna dele estava podre, né, com mal cheirosa, inclusive, e estava até sem parte da perna. A gente poderia, de certa forma, utilizar a mente para que ele enxergasse que não é bem assim, na verdade ele está completo ou não? Como é que seria isso? Você já faz, mas na realidade, ele está naquela situação porque ele se colocou naquela situação. Mas quando você começa a dialogar com ele e você diz para ele que isso era uma sensação que ele tinha, né, em situação outra, no corpo físico e tudo mais, indiretamente você está gerando uma hipnose para ele. Quantos espíritos chegam ali bravos, nervosos e tal, e depois de um certo tempo ele acalma, ele tranquiliza? Por quê? Indiretamente, ele está sob sua hipnose, sim, ele está envolvido sob sua energia mental. A sua energia mental, naquele momento, o seu eletromagnetismo, ou o seu magnetismo, ele está muito superior à capacidade dele. Não tenho dúvida disso. Então, é um processo. Eu falo assim, Vicente, porque eu sempre procuro induzir, né, o espírito sofredor para, às vezes, quando ele está num estado de sofrimento muito grande, eu tento tirar ele daquele local onde ele está assistindo sofrido e levar para um lugar que ele se sentia bem, ou pelo menos já se sentiu bem em algum momento, entendeu? Então, de certa forma, então, eu estou hipnotizando o espírito, digamos assim. Indiretamente, sim. É uma hipnose natural que a gente faz. É diferente do que a espiritualidade faz, porque a deles não. A deles é um pouco diferente, tá? Eles adentram a mente, eles passam a controlar a mente, é um pouco diferente. E à medida que eles vão vendo, à medida que ele é ligado ao médium, e que o médium vai tendo um certo controle sobre o espírito, eles vão liberando ele para que o doutrinador faça o processo dele. Mas, assim, a gente nunca pode deixar de lembrar o espírito o seguinte: você está no hospital escola. Fim de conversa. Por quê? Porque ele já chega ali, ele já vê um monte de gente ali. Em muitas situações ele vê, em outras não. Entendeu? Isso. Então, quando você fala que ele já está no hospital escola, você está diferente, que é um hospital diferente. E isso realmente vai fazer com que ele pense. Porque, na realidade, por que é hipnose? Você está dando informação para ele refletir, para ele pensar. Ele está tão fraco que ele não consegue acessar as próprias informações que estão nas células gravadoras. Ele não consegue acessar. É como se ele tivesse com uma demência temporária, como, né, um Alzheimer temporário, e na hora que ele recebe esse quanto de energia, ele vai se fortalecendo, é como se ele tivesse hipnotizado, grosseiramente falando, e ele acorda disso. É mais ou menos isso. É porque geralmente... Vicente, mas esse caso dele aí seria mais uma indução, né? Não uma hipnose. Ô, Sandra, porque na realidade é o seguinte: você tem que fazer o espírito pensar. E querendo ou não, na hipnose também, pode ser as duas coisas, pode ser indução, pode ser hipnose, não tem problema não. Mas você tem que fazer ele refletir, ele pensar. Né? É muito comum, por exemplo, raramente a espiritualidade volta a um outro passado daquele espírito. Ele deixa, às vezes... Agora, quando ele está muito rebelde, que está muito revoltado com uma determinada situação, às vezes eles permitem que nós voltemos a um outro passado para ele entender o que está acontecendo. Então, aí quem faz esse processo é a espiritualidade.
Então, é uma espécie de regressão hipnótica. Sem isso, ele não consegue. Então, a espiritualidade tem que ter acesso às células gravadoras desse espírito para que ele possa voltar ao seu passado. André, Vocês estão me ouvindo? Agora tá. Ah, tá. Nossa. Pode falar. Tá, então a gente estava falando sobre hipnotismo vulgar, né? E citando até o exemplo que o André Luiz nos trouxe no livro, e a gente falou um pouquinho sobre a questão do circuito fechado, né? Que, na verdade, é uma operação inicial para se hipnotizar. A partir dele, né, a gente tem a exteriorização da corrente mental e a sintonia com o magnetizado, né? Como a gente viu. Para que isso ocorra, é interessante que se tenha uma confiança, né? O agente que está hipnotizando, ele tem que adquirir de alguma forma a confiança de quem está sendo hipnotizado, né? E a pessoa tem que estar aberto a essa influência, seja ela presencialmente, seja ela à distância, que pode ser através de ondas de rádio, televisão, áudios, internet. A gente falou um pouco, né, na semana passada, sobre os riscos que a gente corre muitas vezes, né, em não ter esse autocuidado com o que a gente ouve, com o que a gente assiste, né, com a sintonia, porque muitas vezes a gente pode atrair, né, através dessas situações em que a gente se coloca, muitas vezes assistindo um filme que não é edificante, ouvindo algum áudio, até certas músicas que têm uma frequência mais pesada, né? A gente já viu que existem vários estudos, né, em que a música ela tem um poder até de cura e também tem um poder de nos influenciar, tanto negativamente quanto positivamente. Isso tudo, na verdade, quando a gente fala de hipnose, é de alguma forma uma possibilidade que a gente tem, né, de que a gente exteriorize essa corrente mental, crie essa sintonia, né, com aquilo que a gente está ouvindo e atraia para próximo de nós, não só, né, entidades que estejam com aquela mesma sintonia. A gente tem muito claro a questão da experiência, né, com os cristais de água daquele japonês, que nos traz isso de forma muito clara, né? É uma questão física, né, que ele consegue, através de várias situações, caracterizar como isso tudo influencia nos cristais da água que ele está congelando. Então, assim, a gente pode muitas vezes, né, associar isso à nossa própria intimidade, né, o nosso corpo físico e, consequentemente, a nosso perispírito, né, e a nossa mente, através dessas induções a que a gente se abre, André, sejam elas. Oi? eu tenho fiquei com uma dúvida aqui, pensando no seguinte: a gente é suscetível à influência de espírito inferior, entendeu? Porque a gente se conecta, a gente se sintoniza com aquela vibração. Por que às vezes, então, mesmo querendo, por exemplo, já aconteceu de eu participar, de eu tentar ser hipnotizada numa sessão de terapia, e eu não consegui, sendo que eu estava com vontade, eu estava lá aberta mas em momento algum deu certo. Por que então isso acontece se eu estava ali aberta? Eu, de certa forma, tinha confiança na pessoa que estava ali, mas não deu certo para mim. Por que será? Assim, por tudo que eu ouvi e li, eu acho que, na verdade, não era algo real, né? Muitas vezes você acreditava que estar aberta, né? Mas o seu inconsciente, realmente, a sua vontade, ela não era real, né? Eu imagino que tenha Tinha um sido algo medo aí nesse por trás. sentido. Tinha um medo, tinha um bloqueio, né? Quer dizer, estou falando assim, a minha percepção. Podem haver vários fatores, porque muitas vezes a gente fala: "Nossa, eu tenho tanta vontade de mudar", mas aquela vontade ela é real ou é algo que a gente simplesmente externaliza, né. Então, assim, eu acho que tem muito a ver
com essa real consciência do que eu quero. Às vezes, o que Ô, você André, achava que... Oi? muitas vezes é o medo da entrega, né? É o medo de perder Sim. o controle. A pessoa tem uma Uhum. necessidade muito grande de controle e abrir mão desse controle, aí é um impedimento muito forte. Ah, com certeza. Né? Que pode ser um bloqueio em relação a isso, né? Eu acho que isso acontece em várias situações, né? A gente muitas vezes tem esse receio na própria sessão mediúnica, né? Que a gente cria um bloqueio, muitas vezes que é um bloqueio nosso, e que a gente não se abre para aquele processo que muitas vezes acontece até de uma forma de hipnose, né? Ou seja, a gente não quer se entregar de alguma forma, Chama-se porque... auto-hipnose, Andréia. Mas eu estou falando até da questão do intercâmbio mesmo com uma outra entidade. Por quê? Porque a gente se bloqueia para não permitir que, de alguma forma, a gente vai ser hipnotizado. Claro que não é um hipnotismo inconsciente, não é um hipnotismo em que a gente vai ser dominado, mas eu imagino que esse bloqueio seja muitas vezes um receio de que isso ocorra, né? Pode falar, Vicente. É porque eu tenho acompanhado assim, as reuniões e a gente observa que, na maioria das vezes, por exemplo, a espiritualidade vem com um determinado espírito e faz uma ligação com um determinado médium. E, às vezes, eu fico olhando de longe, o médium, do jeito que ele estava, ele continua. Ele não dá nenhuma manifestação, mesmo o espírito já estando ligado a ele. Então, isso é uma conclusão, eu não li nada sobre isso. Mas eu cheguei a uma conclusão seguinte. Nós carregamos em nós uma série de medos. Nós temos medo de sermos criticados, nós temos medo de alguém falar de nossos defeitos. Nós só não importamos que se fale de nossas qualidades. E isso é tão interessante. A gente estava numa reunião mediúnica lá no centro, e aí manifestou um espírito, e ele elogiou todas as pessoas que estavam na reunião. E eu achei aquilo muito interessante, né? É numa outra reunião que eu participo. E ele veio e fala de um, fala do outro e tal, aquele negócio, e as pessoas ficaram felizes achando que aquilo era um espírito superior. De repente, ele dá uma risada, daquelas risadas cínicas, risada de filme de terror, e ele vira e fala assim: como que a gente consegue iludir vocês? Basta elogiar, basta tocar nos pontos fracos da vida de vocês. Então, controlar vocês é muito fácil. Olha que interessante. Eu nunca esqueci essa comunicação. E realmente. Então, assim, olha que interessante. É como se todo mundo que tivesse ali depois, quando ele dá aquela risada, as pessoas se sentiram como. Então, é como se fosse uma traição. Então, eu observo isso. As pessoas têm muito medo, muitos médios têm muito medo de uma manifestação. Ele tem medo da crítica. E olha que interessante, ninguém aprende sem errar. Então, bom, não deixa, por isso é que eu falei da auto-hipnose. A gente até vai ver um pouquinho à frente, né? A questão da inteligência espiritual. Eu não sei se já foi falado em alguma das apresentações aqui, porque às vezes eu me esqueci, né? E eles falam muitas vezes essa questão das ondas, né, cerebrais. Até o Sérgio Felipe também fala um pouco sobre isso, né? Ele fala que algumas pessoas são realmente médiuns ostensivos, justamente por essas questões, né? Por vários experimentos que ele fez, né, com fotos, né, das ondas cerebrais dessas pessoas. Ele fala que algumas não são ostensivas ou têm muita dificuldade. E aí, essa questão da inteligência espiritual, o que eles falam também é muitas vezes isso, né? Que no momento em que a gente se abre,
né, que a gente coloca essas nossas ondas mentais, elas estão mais abertas a esse tipo de, não é fenômeno, né? A gente pode chamar a mediunidade como sendo um fenômeno ou de atividade, e fala muitas vezes que nem todos estão preparados ou prontos ainda para a ostensividade. Então, assim, eu acredito que tenha as duas questões. A questão do bloqueio e mesmo a questão de nem todo mundo ser um médium ostensivo. Então, assim, por algumas questões que eu já li sobre inteligência espiritual, eles falam muito um pouco disso, né? Que a gente, na verdade, vai adquirindo algumas características, alguns aprendizados, e nem todos vão, em uma vida, ter essa questão da manifestação da ostensividade da mediunidade, por mais que todos nós sejamos médiuns, né? Alguns de nós são médiuns intuitivos, alguns de nós, né, são médiuns de desdobramento, eu até já citei o meu exemplo, que eu já tive algumas previsões em sonhos, infelizmente todas foram ruins, e eu não sonho, com raríssimas exceções, e todas as vezes que eu sonho, eu tenho certeza que aquele sonho realmente aconteceu. Porque eu devo sonhar, assim, que eu me lembre, uma vez a cada 6 meses, sabe, assim, são intervalos muito dilatados entre um fenômeno e o outro, né. E a minha própria psicóloga, quando ela fez hipnose, uma das coisas que eu tinha era essa questão, né, de não ter isso em mim, como se fosse ostensivo, como já foi há um tempo atrás. Eu não queria, porque eram sempre coisas ligadas a tragédias, a mortes de pessoas, e eram coisas que me assustavam. Então, assim, eu acho que eu posso ter criado algum bloqueio, né, em relação ao sono, principalmente, não sei se em relação à mediunidade, mas eu acho que nem todo mundo, pelo que eu li e pelo que eu ouvi de algumas pessoas que estudam mediunidade, também tem essa inteligência espiritual que proporcione essa manifestação, né. Não sei se Vicente quer acrescentar, me corrigir ou falar alguma outra coisa, Não mas é corrigir, não. Não é corrigir, não. Eu estou falando assim, como a gente está num trabalho lá, e todas as pessoas que foram convidadas a estar naquele trabalho têm uma razão de ser, não é isso? Agora, o que acontece é que, igual eu tenho observado lá, é muito comum o espírito que precisa de uma manifestação, ele tem que ter uma certa afinidade. Ou seja, se as energias não acasalarem, o processo é mais complexo, entendeu? É mais difícil de acontecer. Mas é isso que eu estou dizendo. É comum a gente ver, às vezes, um espírito estar próximo, mas o médium, ele não... como você disse, ele bloqueou. Bom, eu, particularmente, eu tenho aprendido o seguinte: cada vez que eu ajudo alguém a se libertar, e se eu tenho ligação com esse espírito, indiretamente ou diretamente, eu também estou me libertando. Se Jesus fala que nós temos que quitar com a nossa consciência ceitil por ceitil, e é ceitil mesmo, o que vai acontecer? O fato de eu não querer, o fato de eu bloquear, eu simplesmente estou, é lógico, é meu direito de fazer isso, mas eu estou adiando, às vezes, uma ficha de serviço que eu me propus realizar. Por isso que eu acho que é importante não abrir mão dos estudos. A Estela fica me gozando aqui, porque ela fala que eu só leio André Luiz. Não. Eu já li mais de 500 obras e o André Luiz, pelo menos, só tem, acho que, 16 ou 17 livros. No entanto, eu estudo André Luiz por quê? Porque na maioria das obras que eu já estudei, eu não encontrei tamanha segurança conforme as obras de André Luiz. Então, razão por quê? Eu observo também que os grandes estudiosos da doutrina espírita, todos eles
trazem como referência, além de outros companheiros que tem por aí que são muito bons, mas eles não deixam de trazer as referências do André Luiz. Então, é só para a gente não esquecer esses detalhes. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Aqui, gente, quando a gente está conversando com o espírito, né, na reunião mediúnica, qual que é a atitude do médium? Ele interfere assim, mentalmente na mente do espírito? Como que fica a situação do médium quando a gente está conversando com o espírito? Você quer responder, André? Não, eu só ia falar que não existe nenhuma manifestação mediúnica que seja 100% espiritual e 100% ou 100% anímica, né? Sempre tem um pouco também do nosso animismo. Então, assim, a gente sabe que o espírito ele precisa da energia animal, né? Muitas vezes é um choque para que ele consiga, de alguma forma, reagir ou sair até dessa letargia, muitas vezes que a gente pode dar esse nome, a gente vai ver um pouquinho aqui na frente, que é esse estado que a entidade se coloca, né, com a ideia tão fixa que ela não consegue, de alguma forma, ela própria se auto-hipnotiza muitas vezes com aquela, que a gente vai ver até na frente um pouco também, né, com essa fixação mental. Então, muitas vezes eu acho que o médium, ele consegue sim induzir dessa forma, né, para conseguir fazer com que essa entidade saia, muitas vezes, desse estado em que ele próprio se colocou e dê abertura para que ele seja auxiliado. Pode ser através do próprio médium, se ele tiver um controle, pode ser através, né, de algum ato que o doutrinador, né, até um próprio doutrinador também pode, de alguma forma, fazer isso através da própria hipnose com o auxiliado, né? Ou muitas vezes, através da nossa energia anímica, os mentores que estão acompanhando a reunião também podem se utilizar, né, de alguma forma para auxiliar nesse processo. Isso é o que eu entendo. Tem um negócio interessante, baseado no que a Valéria perguntou, o seguinte: mediunidade é como se fosse um som. Quando a espiritualidade, vocês observam que eu sempre falo, quando a espiritualidade faz a ligação do comunicante com o corpo do médium. Esse processo é feito pela espiritualidade em reuniões apropriadas para isso. Então, a comunicação ela funciona como se fosse um som. O espírito em estado de sofrimento é como se ele começasse a falar baixo, muito baixo, quase pouco ouvível, e de repente isso vai melhorando. Por quê? Porque ele já vai recebendo um quanto energético. E ele recebe o quanto energético do médium, né? Que é o que a gente chama aí, que a Andréa citou aí, né? O choque anímico. Que a ânima é vida, né? Choque de vida. Então, o que vai acontecer nesse processo? O médium tem que ter total controle sobre o espírito. Se o médium não tiver controle sobre o espírito e o espírito dominar o corpo dele, ele pode fazer, inclusive, merda dentro da reunião. Então, o espírito, quando a gente fala de animismo, as pessoas acham que o animismo, ele, em certo grau, ele é positivo na comunicação. Por quê? É a ação do médium sobre o espírito. E tem que haver. Tem que haver. Tá? Ela só não pode, de alguma forma, influenciar, induzindo o que o médium acredita ser correto, né? Então, assim, o que a gente vê, que a gente tem que tomar muito cuidado, é que muitas vezes a nossa forma de agir, até numa reunião mediúnica, eu acredito que até mesmo com a questão da vibração, a gente não pode tentar incutir o que nós queremos, né, para aquela entidade. Então, assim, acho que esse é um cuidado que a gente precisa. Porque muitas vezes pode acontecer de a gente perceber que aquela entidade que se manifestou, ou é alguém próximo,
né, ou algum familiar, ou mesmo, eu acho que até intuitivamente, alguma entidade com quem a gente tem alguma afinidade, e a gente sabe que isso muitas vezes pode ocorrer, a gente tem que tomar esse cuidado para não induzir, né, aquela situação para o que a gente acredita que seja o melhor. Eu estou falando porque a gente sabe que isso também pode acontecer, né, não só numa reunião mediúnica, mas até mesmo quando a gente sabe, né, com algum familiar nosso que desencarnou, né. Então, assim, eu acho que, de alguma forma, a gente pode usar esse fenômeno hipnótico, né, para induzir mentalmente, né, ou numa reunião mediúnica, ou mesmo e isso pode acontecer principalmente em reuniões que não são muito bem dirigidas, que a gente sabe que acontece, né, onde os médiuns muitas vezes não têm a sintonia necessária, né, algumas casas espíritas que não mantêm uma sintonia mais elevada. Então a gente sabe que existem reuniões que são, né, de uma vibração mais alta, e existem reuniões que são de uma vibração nem tão elevada e nem de tão tamanho controle. Então, assim, eu até estou colocando isso, porque eu já participei de reuniões em casas que estavam iniciando o seu processo. Eu fui, né, com pessoas do centro com os quais eu participava, e até o mentor, ele uma vez se manifestou e ele comentou muito isso, né, a importância do vigiar e orar, do estudo, né, da própria vibração, da própria alimentação, porque de alguma forma isso tudo nos induz ou nos influencia no processo mediúnico, né. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem, não só durante a reunião. Não, é claro que a gente sabe que a gente vive num mundo que a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado, mas que a gente tome esse cuidado, né, e a gente sabe que a gente é influenciado o tempo inteiro, e muitas vezes no dia da reunião e no dia do trabalho, de uma forma até muito mais potencializada. Então, assim, às vezes a gente nem atrapalha aquela reunião, mas a gente prejudica aquela corrente que foi formada, porque eles vão ter que deixar alguém para tomar conta de algum de nós, né, para que isso não ocorra. Quer falar alguma coisa, Vicente? Nesse caso aí, eles fazem a neutralização, né? Neutraliza o médium, para ele não ver atrapalhar os trabalhos, né? É só um detalhe interessante aí, André. Quando a gente fala da nossa reunião lá, eu pego sempre por base as reuniões mediúnicas que eu tenho participado, sabe? E eu tenho um detalhe interessante, eu não sou um vidente que vejo os espíritos por todo canto que eu chego, eu não tenho essa evidência. Eu só vejo o que a espiritualidade permite que eu veja. Por quê? Porque é para o trabalho. Então, é muito comum nas reuniões a gente estar assim, mais próximo. E é claro, eu jamais forço a barra com alguém. Eu dou um toquezinho, né? Às vezes eu chego, eu falo com a pessoa, o que você está sentindo? Você está vendo alguma coisa diferente? Por quê? A mediunidade, o início de mediunidade é o seguinte, o início da manifestação. Primeiro, é você observar o que está chegando na sua mente. Aquilo é do seu cotidiano, porque esse que é o detalhe. Na realidade, a gente aprende a controlar ali o pensamento, né? É como se você estivesse ouvindo alguém, mas ouvindo pela mente, não ouvindo voz. Então, esse é o detalhe nas reuniões. Então, assim, a gente chega, pergunta, né? Mas toca o barco para frente. Uma hora, isso já aconteceu. Mas eu sempre observo assim, pelo cotidiano, pelo contato com as pessoas, o que eu observo é que a grande maioria das pessoas, dos médios, que às vezes têm a mediunidade ostensiva, mas não geram a passividade,
eu observo que é por medo, às vezes medo de errar, medo de julgamento. Por quê? Porque, infelizmente, dentro das casas espíritas, ainda existe essa ideia de julgamento. Aquela comunicação é mentirosa, aquela comunicação... E nós não temos a capacidade de julgar nenhum tipo de comunicação. Não temos. Um dos grandes erros que acontece no meio espírita, por exemplo, quando um determinado espírito manifesta e a pessoa diz assim, isso aí não é fulano, porque fulano pensava assim, assim. E a gente só esqueceu de um detalhe. Vamos dizer, meu pai, Nilo, meu pai morreu. Gente, meu pai morreu mesmo para o mundo físico. E ele tem que voltar à condição dele de espírito. Se ele mantiver todos os vícios, tudo que ele vivia aqui na Terra como pai de Vicente, então ele não vai evoluir. Por quê? A gente vem para a Terra para quê? Para aperfeiçoar. E a gente retorna ao mundo espiritual, retornando também e tendo acesso a uma série de informações que hoje nós não temos. Então, isso eu observo assim, talvez a maior parte da mediunidade é medo do julgamento. Então, assim, é uma das coisas... Eu estava lá em Brasília, eu tenho uma amiga minha que ela fazia cirurgias físicas, e a gente teve a oportunidade de participar com ela algumas vezes lá em Brasília. Um dia o mentor dela virou para mim e falou assim, ô Vicente, se você exercer a mediunidade aguardando o julgamento de A, B ou C, você nunca vai exercer sua mediunidade. Sabe por quê? Porque cada um vê com seus próprios olhos e da forma que quer ver. Então, às vezes, o que é verdade para você, para o outro não é. E, às vezes, o que é verdade para o outro, para você não é. Então, exerça a mediunidade com Jesus, mas não preocupa com o julgamento, não. Até porque Jesus não veio na Terra e nós não julgamos ele e condenamos ele. Esse é o detalhe. É só isso. Sim. Já chegamos aqui no finalzinho, 19 horas. Acho que tem muito assunto ainda, né, André, para você falar. A gente continuar no próximo domingo, então. Pode ser? Sim. Maravilha. Alguém pode fazer a prece para nós, a prece final? Olá, Bel, faz para nós, já que você está sorrindo aí. Eu já ia abrir, falei assim, se ninguém fizer, eu faço. Então vamos lá. Vamos lá. Mestre amado, agradecemos imensamente por todo o aprendizado, por este grupo, por este estudo, pelo ano que passou, pelo conhecimento que adquirimos, e sabemos ainda que precisamos de muito conhecimento para servir melhor. Mas estamos aqui, mestre, disponíveis para o aprendizado e para que a gente possa também servir melhor sempre. Porque só dessa maneira poderemos contribuir o tanto que nós recebemos. Obrigada por este estudo. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Só para dizer, olha que interessante. Hoje, por exemplo, eu tenho o costume de, às vezes, alguém me liga, por exemplo, Vicente, eu tô assim, assim, assado, ou aconteceu isso, ou um parente meu está internado. De uns tempos para cá, eu uso o celular para poder aplicar passe das pessoas. E olha como que eu faço isso. Normalmente, quando acontece uma situação dessa, eu peço, manda uma foto do seu ente querido, né? Quando eu conheço a pessoa, é diferente. Mas quando eu não conheço, eu peço, manda a foto da pessoa. Manda a foto. Olha, eu já tenho feito isso aí há um bom tempo.
usando tecnologia. Por quê? Porque o celular ele tem ondas, né? São células, então eu consigo chegar muito mais rápido à pessoa, baseado naquilo que chegou para mim, porque como que funciona? Por exemplo, o Will que me pede alguma coisa. Eu estou com o celular aqui, eu estou com o número do Wilke, eu estou ligado àquela pessoa, mas o Wilke que me mandou. Então, indiretamente, eu vou na mente de Wilke e vou na mente da pessoa que está precisando de receber. Só para a gente pensar, tá bom? É isso aí. O Wilke estava numa... né? Usando a tecnologia, né? Só perguntar uma coisinha. Tá bom. Ô, Vicente, é porque você está falando aí, pensando que a carapuça está servindo muito aqui para mim. Não. Mas é o seguinte, a gente tem que relaxar na reunião mediúnica para que a gente consiga dar passividade. Ao mesmo tempo, você não pode deixar que o espírito te controle. Onde que está esse limite? Até aqui, a gente consegue isso? Então, por exemplo, se o dia que eu der passividade, eu consigo colocar o limite até aqui, eu posso? Ou isso a gente vai aprendendo com o tempo mesmo? Ô, Isabel, a questão toda é que a gente coloca a mediunidade como se fosse apenas na reunião nossa. Mediunidade não começa na nossa reunião. Mediunidade começa no dia a dia, todo dia. Nós temos que ser médios 24 horas. Nós não podemos ser médios de 1h30, não. A mediunidade ou seja, o seu dia, André citou aí, tudo que você faz durante o seu dia, ele vai ter reflexo lá na sua reunião mediúnica. O que você pensa no dia a dia vai ter reflexo. O que você comeu no dia a dia vai ter reflexo lá na reunião mediúnica. Olha que interessante. Por exemplo, você pega, por exemplo, o dia aquela reunião de Natal. É uma das reuniões mais difíceis que existe, pelo menos para mim como médium. A alimentação minha tem que ser totalmente balanceada. Eu tenho que comer o mínimo possível. Nesse dia, eu tenho que, às vezes até antes, 2 dias antes, eu tenho que começar a me preparar. É um dia que, aqui na minha casa, a quantidade de espíritos que aparecem aqui, às vezes uns eu conheço, outros eu não conheço, e tem uma razão de ser. Então, assim, olha para você ver. Então, é um troço extremamente complexo. Agora, isso eu estou falando de uma reunião pública, né? Onde você tá exposto ali a todas as mentes daqueles que estão ali, né? Muitos por curiosidade, muitos querendo ouvir um ente querido, né? Então, assim, é complexo. Agora, você imagina numa reunião mediúnica, onde muitas vezes os espíritos eles são ligados a você antes da reunião, não é na hora da reunião. Então, mas eu queria muito ajudar. Eu queria ajudar mais do que eu ajudo. Eu acho que eu não ajudo nada. A minha vontade está aqui, mas ainda assim eu não consigo. Não, você vai chegar lá. Por enquanto, você continua doando ectoplasma, que já está muito bom. Tá bom. Pelo menos agora já sei que tenho medo de errar. Já é um meio caminho andado. Não sei como melhorar isso. Vamos chegar. Tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Andréia. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, gente.